Así es, así es. Pero Sí, seguimos así, virtualmente. sí, sí, viene bastante interesante. No sé si has podido acompañar E a esa actividad. acompanhei desde ayer. Sí, sí, sí. Me parece que viene bien. Por el momento venimos por lo menos manejando el proceso que era un desafío para Sim, todos nosotros, ¿no? já estamos há quase 2 anos nesse treinamento Oh, compulsório. exacto, exactamente. Aqui estamos todos ainda com aulas remotas, não sei como estão aí na Universidade do Uruguai, já retornaram? Sí, aquí no hay ahora, vi que había una nueva nota del rectorado y no la pude ver todavía, pero estamos previendo volver a la presencialidad. Ya hay algunas autorizaciones, pero la consigna es mantener la virtualidad hasta finales de año, porque, Uhum. entre otras cosas, acá en Uruguay la universidad tiene, digamos, la mayoría de los estudiantes vienen a Montevideo Sim, y sim. como con la pandemia se fueron a sus ciudades Lo mismo se passou y aqui. en todos lados, ¿verdad? Y ahora es muy difícil que vuelvan a alquilar una casa o algo, entonces se va a mantener la virtualidad. Sí. É, Pero bueno, novos ya estamos tempos. entrenados. Sim, perfeito. Exacto. Aunque hace mucha falta, ¿no? Estarmos juntos y Sí, poder estar. no ha traído solo malas. Ah, sí, sin duda, sin duda. Sem dúvida, né? Cuando nos volvemos a juntar, nos damos cuenta de lo importante que es estar juntos, ¿verdad? Sim, Somos assim seres é. sociales. Seguro. Aqui já estou vendo que Vânia está conosco, Carmen. Um abraço, Carmen. E quantas pessoas estão acompanhando as atividades? Têm uma ideia? Bueno, va un promedio de entre 70 y 100 personas que yo sé, pero no, la verdad que no estoy siguiendo todos Sim, todas as. pero estoy viendo que no tengo, creo, el rol de, porque no veo a los participantes. Estou no No chat, veo. estou olhando o chat, por isso que estou falando. Carmen, Vânia, Ajá. Lisley, Maria Osley. Ah, sí. Gracias, querida amiga. Aunque não se pueda disfrutar de Eh, uma copa de vino uruguayo, aún estamos sí, virtualmente. pronto. Les tenemos las botellas esperando. Pois entonces, Nos damos un minuto. Yo por las dudas, no sé si Javier, ¿tú me estás escuchando? Sí, 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 estoy aquí. Sabes que no, yo no, cuando pongo los participantes solo veo a Marta y a ustedes y a nadie Sí, más. viste que te aparece una opción que dice, bueno, panelistas y abajo, ahí al lado de panelistas, hay 39 participantes. Ah, espectadores. Ahora Eso lo mismo, cambié, sí. bien. Ahora lo puedo ver. Exacto. Bien, bien. Ok. Y voy a tener acceso a preguntas y respuestas, ¿no? Exacto, sí. Abajo te aparece un menú que al lado del chat tenés el chat Bien. general y a la izquierda del chat general aparece QIA, que Sí, es sí. las preguntas. Perfecto, perfecto. Ahora estoy tranquilo que puedo acompañar eso. Bien, bueno, ya son las 14 horas. Vamos a dar entonces inicio a esta conferencia que nos va a dar Marta Lenís. Bienvenida, Marta, a la conferencia, porque ya sé que estás acompañando el Congreso desde el inicio. Un gusto estar contigo y, bueno, compartir este momento particular.
Para los que no conocen a Marta, le voy a decir muy rápidamente algunas informaciones es Marta Lenis do Prado, es doctora en Filosofía de la Enfermería, profesora titular jubilada de la Universidad Federal de Santa Catarina. Actualmente es profesora invitada en la Universidad del Estado de Pará y en el programa de enfermería asociado a la UEPA UFAM. Marta ha realizado varios cursos y conferencias sobre investigación cualitativa en enfermería y salud en América Latina, en países como México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina. Y también sobre educación en enfermería y salud, que es su campo de investigación. Ha publicado muchos libros y artículos, yo creo que poca gente no conoce a Marta que se interesa en estos temas. Y bueno, hoy nos va a presentar una conferencia que está titulada Retos en la formación de investigadores cualitativos en tiempos de incertidumbre. Gran tema. Adelante, Marta, y gracias por tu contribución. Recuerdo, perdón, solamente que pueden hacer preguntas o reflexiones que quieran compartir con Marta en el chat, o mejor, en el sistema de preguntas y respuestas, o QIA, como le decimos nosotros, de Zoom. Así yo los voy llevando y tenemos una hora. Adelante, Marta. Ok, muitas graças, Fernando. Obrigada, Fernando. É um prazer imenso estar com vocês. Esse evento tão esperado, né, adiado por conta da pandemia, mas felizmente estamos juntos, ainda que virtualmente. É uma alegria muito grande. Quero agradecer a honra, né, de ter esta palavra neste espaço, nesse grupo tão importante, tão significativo para todos nós. Desejar todo sucesso, que já está, né, garantido esse sucesso pelo que a gente já viveu aqui desde ontem, e tenho certeza, né, que coroado com o trabalho e o esforço de toda a comissão organizadora. Parabéns para todos vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu preparei para a gente poder... Aí está. Então, vou tentar trazer algumas reflexões acerca da nossa prática docente, para que a gente possa, então, olhar para esse grande desafio que é a formação de investigadoras qualitativas em tempos de incertezas que, se pensarmos um pouco, são quase permanentes, né? A gente é sobressaltado com experiências novas, e esses quase 2 anos de pandemia têm nos mostrado, né, que o que mais temos são incertezas e poucas verdades, né, a dar. E eu queria começar essa nossa conversa fazendo um tributo ao nosso grande amigo, Francisco Mercado, responsável por muitos dos afetos, das alianças e das redes que nos uniram. Dizer que o legado dele, né, já está vivo entre nós e certamente não será esquecido. Obrigada por tudo, Francisco, tua presença, né, e a tua contribuição para a investigação qualitativa em saúde, especialmente na região ibero-americana, nunca e jamais será esquecida. Eu organizei a minha conversa, né, nosso bate-papo aqui, em 3 eixos, que eu espero que nos ajude, né, que a minha intencionalidade aqui é promover um processo de reflexão em cada um de nós. Então, vamos tentar olhar essas questões para que a gente possa pensar sobre isso. A produção de conhecimento se constitui em um aspecto fundamental para o desenvolvimento de qualquer disciplina, tendo em conta, essencialmente, o seu compromisso com a sociedade. Novos conhecimentos necessitam novos modos de fazer e novos produtos que sejam capazes de construir e reconstruir estratégias de superação de iniquidades para a promoção da justiça e para a redução das desigualdades. Tão importante como ser capaz de produzir novos conhecimentos, qualquer disciplina deve ser capaz de incorporar esses novos conhecimentos em sua prática profissional. O conhecimento produzido somente tem sentido se contribuir para a melhoria de vida dos seres humanos. No campo da saúde,
Todo o conhecimento produzido está dirigido para a qualificação do cuidado a ser ofertado ao ser humano, tanto da perspectiva individual quanto da perspectiva coletiva. Ao longo da história, nossa prática de enfermagem e de saúde, assim como a nossa formação enquanto profissionais, se vem orientando pelos fundamentos epistemológicos da ciência moderna, que valoriza a objetividade, elimina as emoções e esteriliza os sujeitos. Ao mesmo tempo que nos impõe uma certa neutralidade e indiferença como condição para o correto desempenho de nossas atividades profissionais. A ciência, assim como toda ação humana, consiste em um empreendimento humano e em uma construção cultural, nunca isenta de orientações ideológicas, tanto em sua produção como em sua aplicação, servindo sempre a interesses humanos. A atividade científica tem consequências sociais e repercussões sobre a vida das pessoas. A ciência, portanto, sempre está orientada pelos valores de uma sociedade. O cuidado de enfermagem e de saúde deve ser um suporte para viver bem, ao promover condições para uma vida saudável e em benefício ao bem comum. Possui em sua amplitude o componente humanístico, ao promover a continuidade da espécie humana, e se inserta, ou deve se insertar, num contexto da liberdade e da autonomia, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Um cuidado que rompe com a fragmentação corpo-mente, normal patológico. Um cuidado integrador, favorecedor de uma vida melhor e mais saudável. Para isso, necessitamos da sensibilidade, pois as pessoas são realidades complexas e portadoras de mistérios que transcendem nossa capacidade racional de compreensão. E a sensibilidade humana nos permite sentir empatia e compaixão, de ser tocados pelas vidas, sofrimentos e alegrias, esperanças e desejos das outras pessoas. Se argumentamos em favor de que a produção de conhecimento deve estar dirigida a qualificar esse cuidado, que em sua essência é subjetivo, intuitivo, sensível, e se concretiza nos espaços das relações, precisamos nos apoiar na investigação qualitativa, para aportar conhecimentos congruentes. A investigação qualitativa, em seus fundamentos ontoepistemológicos, reconhece a complexidade e as múltiplas possibilidades de aproximação à realidade, as múltiplas maneiras de desvelá-la. Reconhece que a realidade é moldada por valores sociais, econômicos, étnicos e de gênero, e que somente pode ser compreendida de modo específico e particular. Reconhece ainda que toda verdade é provisória, pois não há uma única verdade, que ao ser capaz de superar os limites do concreto e do objetivo, reconhece que toda quantificação implica uma qualidade, e toda qualidade contém uma quantificação. Uma ciência que, para além de explicar o que ocorre, busque compreender por que ocorre. Não somente saber do que as pessoas morrem ou adoecem, mas como vivem e como podem viver melhor, e de que modo o cuidado de enfermagem e de saúde pode contribuir para isso. A investigação qualitativa contribui para a compreensão da natureza do cuidado de enfermagem e saúde, sobretudo das expectativas das pessoas que o recebem. Contribui para o resgate da totalidade do sujeito, tanto do provedor, nós, profissionais de saúde, como do receptor desse cuidado. A investigação qualitativa resgata e valoriza a criatividade, a complementariedade, a convergência, a complexidade. A investigação qualitativa toma seus agentes, nós, os investigadores, as investigadoras,
como seres humanos conformados por seu contexto histórico e social, que vivem em uma sociedade e compartem os mesmos valores, muito longe de uma posição de neutralidade. Que estão implicados com o conhecimento que produzem, conscientes de sua responsabilidade e de seu compromisso social e político. Investigadores que se convertem em instrumento de sua própria investigação, que se relacionam intimamente com o tema e com os informantes e se envolvem no mundo social. Investigadores que são sujeitos situados, que ocupam um lugar e uma posição e observam desde um ângulo particular, como nos diz Carmen de la Cuesta. Essa posição não é apenas social nas relações com os outros, senão também subjetiva, na capacidade de compreender as experiências do outro. Investigadores que são capazes de reconhecer o outro, de dar-lhe voz, de escutá-lo, de reconhecer que sempre há múltiplos pontos de vista. A pergunta que nos devemos fazer, então, é: como promover a formação de investigadoras que contribuam com a produção desse conhecimento? Como formar investigadoras qualitativas? Somos eternos aprendizes. E, por essa razão, nos construímos investigadoras qualitativas ao longo da vida. E, nesse processo, serão sempre duas aprendizes: a pesquisadora docente e a pesquisadora estudante. Educar é uma forma de compreender o mundo, refletir sobre ele, transformando a realidade a partir de uma ação consciente, como afirma Freire. Daí a importância de construção de uma educação reflexiva, uma educação crítica e problematizadora. Freire nos diz que a docente, no nosso caso, a pesquisadora docente, cabe o papel de mediadora do processo de ensinar e aprender, de motivar a estudante, de promover a reflexão, de fazer perguntas. O domínio da matéria, conhecimento técnico-científico, no nosso caso, os fundamentos da pesquisa qualitativa, não é condição suficiente para uma prática pedagógica competente. Vários autores falam a respeito da lacuna na formação específica e no conhecimento necessário para o exercício da docência. Trabalho complexo, cada vez mais desafiador, frente a um cenário de constantes incertezas e transformações globais. Para ser docente ou educadora, como diz Freire, são necessárias competências específicas que se diferenciam daquelas necessárias para ser pesquisadora. Ou seja, ser pesquisadora docente requer mais do que ser uma boa pesquisadora. Para ensinar e aprender a aprender, a pesquisadora docente precisa mobilizar a curiosidade da estudante e, pela sua experiência e sensibilidade, reconhecer quais as experiências de aprendizagem são adequadas e necessárias para a estudante construir-se como pesquisadora. E, em sua intencionalidade pedagógica, reconhecer as competências que as estudantes precisam desenvolver e promover nelas o protagonismo que seu processo de formação requer. Educar, no dizer de Freire, é muito mais do que treinar para o desempenho de destrezas, habilidades técnicas para dominar teórica e metodologicamente a investigação qualitativa, mas contribuir na formação do ser humano, da pesquisadora qualitativa. Para Freire, ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Educar envolve relação entre pessoas, portanto, envolve respeito, ética, reconhecimento do outro e de si, buscando autonomia e responsabilidade social
ética e política dos envolvidos. Educar é pronunciar o mundo, e para isso é preciso conscientização. A conscientização só existe perante a praxis, o ato de refletir, um processo de ação, reflexão, ação. É isso que promove a transformação do mundo e dos seres humanos. O pensamento de Freire nos move para uma reflexão na nossa prática, para a compreensão da necessidade de uma proposta mais humanizadora. Para formar uma pesquisadora reflexiva, consciente e crítica, a professora, a docente pesquisadora, precisa atuar de maneira reflexiva, consciente e crítica. Portanto, para ser educadora, docente, pesquisadora, é preciso construir-se como tal, desenvolvendo em si as competências necessárias para uma prática pedagógica transformadora, que contribua para a construção de pesquisadoras reflexivas, críticas e criativas. Freire fala em virtudes, e uma das virtudes que Freire considera importantes para ser uma educadora é a coerência entre o discurso e a prática. A virtude da coerência para ele é libertadora, visto que não é possível admitir que uma educadora tenha um discurso de ensino participativo e dialógico e, ao mesmo tempo, não dê atenção às críticas dos estudantes sobre seu trabalho pedagógico. Outra virtude que o autor destaca é de aprender a lidar com a tensão entre a palavra e o silêncio. A educadora precisa trabalhar com a sua palavra e o silêncio da estudante, e com o seu silêncio e a palavra da estudante. Se essa virtude não for bem desenvolvida, a educadora pode, com seu silêncio, ceifar a curiosidade da aprendiz. Também, como pesquisadora qualitativa, é preciso aprender a escutar o outro. Afinal, o que buscamos é o ponto de vista do participante, é dar voz ao outro. Se a educadora não possui a sensibilidade de ouvir a palavra da estudante, termina falando para ela e não com ela. É preciso que a educadora incite a pergunta, pois ela é essencial para a aprendizagem, como é também para a produção do dado qualitativo. A outra virtude de que fala Freire é trabalhar criticamente a tensão entre a objetividade e a subjetividade. Esta configura-se uma importante virtude da educadora. A subjetividade recria-se no processo da objetividade. Subjetividade e objetividade são movimentos dialéticos e processuais, portanto, indissociáveis. Na investigação qualitativa, também buscamos a compreensão dos fenômenos, dando sentido e significado a eles. A objetivação no processo de investigação qualitativa significa uma aproximação ao objeto, no entendimento da sua lógica interna, colocando-o no contexto e discutindo com o conhecimento acumulado. Outra virtude é saber respeitar a percepção do mundo, as crenças e o senso comum dos educandos. Do mesmo modo que a pesquisadora qualitativa precisa respeitar o mundo dos participantes. Antes dos educadores partirem de seu aqui, é importante que entendam o contexto do aqui, de onde o estudante fala, para trabalhar com a realidade. Relacionar teoria e prática, de modo que a teoria seja absorvida pela prática e contribua para a compreensão dessa mesma prática, é também uma importante virtude. Teoria e prática andam juntas. Uma não faz sentido sem a outra. Conforme pensamos a prática no nível teórico, conseguimos aperfeiçoá-la de modo significativo. Teorizar implica uma inserção na realidade, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente. Nesse sentido, é que teorizar é contemplar, não no sentido distorcido que lhe damos de oposição à realidade. Outra virtude é ler o texto a partir da leitura do contexto. Esse contexto do educando. É essencial ter a compreensão do contexto do educando,
da realidade, para depois conseguir entender as palavras do próprio texto. Ou seja, de nada adianta o educador trazer estratégias para trabalhar os conteúdos com os educandos se ele não tem conhecimento sobre o contexto em que os educandos estão imersos. Para isso, uma das características essenciais que um bom professor, uma boa professora precisa desenvolver no processo educativo é a capacidade de diálogo, que é um imperativo à existência humana. O diálogo não deve ser entendido como uma técnica para aprender, mas é uma exigência epistemológica para aprender a pensar. Um quesito importante para o diálogo é a humildade, visto que um dos objetivos do diálogo é a troca de experiências, o aprender, o refletir, o atuar. E sem humildade, isso não é possível. É preciso que o ser humano acredite em sua própria capacidade e na capacidade do outro de fazer e refazer. É preciso ter esperança. A esperança encontra-se na origem da nossa inconclusão. Portanto, é importante também para o diálogo e para a busca da comunhão entre os seres humanos, visto que sem esperança, o diálogo pode tornar-se vazio, sem sentido, burocrático. Para que isso seja possível, Freire aponta a necessidade de conscientização, a qual é uma diligência dos seres humanos de superar suas limitações, que dificultam um olhar preciso sobre a sua realidade. A conscientização é um processo de consciência pelo qual o ser humano se compreende no mundo e se compreende inacabado. Para Freire, a consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que tem o ser humano de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes. A verdadeira consciência, portanto, é alcançada quando ultrapassamos a esfera espontânea da apreensão da realidade para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o ser humano assume uma posição epistemológica. Por tudo isso, um importante elemento em nossas reflexões é a relação pedagógica. Em que medida nossas práticas educativas têm considerado a pesquisador-estudante com preocupação, atenção e respeito? Todo método pedagógico agrega um determinado clima social, o qual é também apreendido. Assim, modelos democráticos participativos criam sistemas sociais democráticos e permitem que as estudantes aprendam valores como a cooperação, a solidariedade e o respeito. O respeito à autonomia do educando exige da educadora uma prática coerente, ao proporcionar estratégias de ensino que estimulem a participação, o diálogo e que motivem o educando, despertem sua curiosidade. Nossa opção, portanto, aponta para uma formação que incorpore uma visão problematizadora do conhecimento. Assim, na concepção freiriana, quanto mais problematizamos a aprendizagem, mais desafios surgem. Educadores e educandos são instigados a melhor compreendê-los. E na arte do diálogo e da reflexão, a compreensão torna-se cada vez mais crítica e transformadora. Para isso, precisamos orientar a nossa prática pedagógica por princípios que nos conduzam a uma prática crítica e reflexiva, que promovam a autonomia, a capacidade crítica reflexiva e criativa, de modo a contribuir com a formação de boas investigadoras qualitativas. O ser humano é inconcluso e a aprendizagem se faz ao longo da vida. O ser humano busca por ser inacabado, por ser inconcluso. Este inacabamento torna os seres humanos mais éticos, pois os sujeitos aprendem e crescem nas diferenças. E assumindo-se como inacabados,
tornam-se radicalmente éticos. A aprendizagem se dá ao longo da vida, de um lado, pela finitude do ser humano, e de outro, pela consciência que este tem da sua finitude, mas também pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia, e assim saber que podia saber mais. A aprendizagem se faz a partir da realidade, num movimento de ação, reflexão, ação. A educação é uma forma de compreender o mundo, refletir sobre ele, transformando a realidade a partir dessa ação consciente. Paulo Freire parte sempre da análise do contexto, da educação como um processo de humanização, de caráter problematizador, o qual se dá por meio do diálogo, visto que diálogo se impõe como caminho pelo qual os seres humanos ganham significação enquanto seres humanos. Nosso terceiro princípio é reconhecer que todo ato pedagógico é um ato político. De caráter político, porque permite uma compreensão crítica da prática, na relação social, histórica e cultural, na qual o ser humano está inserido, ou seja, conhecimento e transformação da realidade são exigências recíprocas. Nosso quarto e último princípio: aprender é um ato de conscientização e ocorre em diferentes cenários, com diferentes sujeitos, mediatizados pelo mundo. O ser humano, por ser inacabado, procura, por ser inconcluso, crescer nas diferenças e, assumindo-se como inacabado, torna-se ético. A aprendizagem se dá ao longo da vida pelo reconhecimento desta finitude. A aprendizagem não ocorre somente com a docente e na sala de aula. É em sua relação com o mundo que o ser humano se constrói seu conhecimento. Conhecimento epistemológico, aquele que é construído em relação curiosa e constante com o mundo, sua natureza, por meio da reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo, e ao reconhecer-se assim, percebe o como de seu conhecer e os condicionantes a que está submetido o seu ato de conhecer. Portanto, a formação de enfermeiros ou de investigadoras qualitativas nos exige dois movimentos: a nossa formação como docentes críticas, reflexivas, e a formação das investigadoras com capacidade crítica reflexiva. Produzir conhecimento a partir da investigação qualitativa exige investigadoras capazes de pensar, fazendo escolhas, investigadoras éticas, capazes de estabelecer juízos de valor, tomar decisões e assumir responsabilidades pelas escolhas que fazem. Fazer pesquisa qualitativa com rigorosidade requer coerência epistemológica, que só é possível por meio do processo reflexivo da investigadora, ancorada no contexto na qual se insere. Portanto, para além dos conteúdos teóricos metodológicos, formar investigadoras qualitativas requer também a formação política e ética. A investigadora qualitativa precisa construir-se tendo por base a liberdade da vontade, a autonomia para organizar os modos de produção de conhecimento e a responsabilidade pela direção de suas ações, fundamentos da formação ética. Investigadoras que se reconheçam como seres humanos, conformados por seu contexto histórico e social, que vivem numa sociedade e compartilham os valores dessa sociedade, que, ao contrário de uma posição de neutralidade, estejam implicadas com o conhecimento que produzem, cientes de sua responsabilidade e de seu compromisso social e político. Cientistas que saibam fazer escolhas e por que as fazem. Por isso, a tarefa da docente pesquisadora na formação de investigadoras qualitativas é ensinar e aprender a pensar.
Precisamos reconhecer em nós, docentes, a importância de desenvolvermos competências pedagógicas para uma prática reflexiva. É preciso fundamentar nossa prática na boa pedagogia, pois a boa pedagogia não se restringe a métodos e técnicas. A boa pedagogia se refere à capacidade de construção de espaços de aprendizagem democráticos, participativos, inclusivos e dialógicos. A boa pedagogia não se restringe à sala de aula, porque se aprende em todos os cenários, com diferentes sujeitos, se aprende em ação, reflexão, ação. É a boa pedagogia que nos permite aprender a pensar, para além da lógica retilínea e evidente, porque nem o conhecimento é reto, nem a vida é caminho linear. É preciso saber criar, navegar em águas turvas, saltar onde menos se espera e vislumbrar para além do recorrente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muchas gracias. Não ter ultrapassado o tempo. No, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Marta, perdón. Realmente muy interesante reflexión y conferencia que creo, bueno, trata un tema central, ¿verdad? Me parece muy interesante también. Soy particularmente sensible a esta conexión con el tema de la formación del personal de enfermería en particular, porque el cuidado es seguramente un tema, un objeto central de nuestra disciplina y que pasa por las mismas reflexiones que tú estás planteando, la buena formación de profesionales y también de investigadores, ¿verdad? Y bueno, esa referencia en los 100 años del nacimiento de Paulo Freire también viene muy, muy bien. Una reivindicación de la subjetividad como esencia de la humanidad compartida, ¿no? Esto que nos hace ser algo en el mundo, ¿verdad? Como individuo, pero como colectivo también, sin renunciar o evitar la responsabilidad que eso lleva, ¿verdad? Una responsabilidad ética y política que me parece muy, muy importante. Y muy importante en los investigadores, en investigación cualitativa. Yo estaba mirando el chat. No hay, creo, preguntas por el momento. Solo agradecimientos y felicitaciones de Carmen. A ver, de Denise también, por supuesto. Denise Gastaldo. Excelentes consideraciones. Denise Silva. Un homenaje a Paulo Freire, justamente, más con una relevante reflexión crítica. Resalta, Ricardo Fleitas dice, resalto no solo el contenido de lo expresado, sino el alto valor estético de la presentación, que todos apreciamos también. Muy buena selección, incluso terminando con Torres García, que lo remarqué. El alto valor estético de la presentación, siendo muy provocadoras las imágenes de las diferentes artistas. Bueno, excelente conferencia, dice Valeria, Vania también. Muchas gracias, Marta. Siempre muy asertiva y brillante. No hay por el momento reflexiones o preguntas que quieran compartir contigo. A mí me parece muy interesante lo que tú planteaste y bueno, ese paralelo sobre la necesidad de pensar estas cosas cuando tenemos esta responsabilidad de formar investigadores, ¿verdad? A la investigación cualitativa siempre es una tarea muy delicada cuando la pensamos, ¿verdad? Y cuando estamos atentos a lo que se está en juego, en esa relación de formación. Porque seguramente que tiene mucho que ver con lo que tú has planteado, los procesos de formación
que son recíprocos, ¿verdad? En realidad son recíprocos. Seguramente lo son siempre que tratamos de enseñar o de aprender algo, como lo remarca Freire, los mecanismos son similares, pero cuando se enseña investigación cualitativa es muy fuerte, ¿no? Cuando se presta atención, cuando se deja la sensibilidad abierta a estas cosas, nos damos cuenta que estamos tratando con mecanismos íntimos de la construcción del ser humano y que tienen un impacto a veces muy, muy fuerte, ¿verdad? Yo no sé, mi pequeña experiencia en esto me ha puesto en situaciones donde muchas veces se revela, bueno, dimensiones muy íntimas de las personas en un proceso, en una clase, por ejemplo, ¿no? Porque la investigación cualitativa aborda esta complejidad de los procesos sociales, individuales, que interpelan al ser humano, interpelan al estudiante y interpelan necesariamente al docente también. Aquí hay una pregunta de Cintia Tanaka que dice: gustaría que Marta comentase el aspecto de la subjetividad en este tiempo de incertezas, de incertidumbre, justamente. ¿Cómo ves que la subjetividad está en juego en estos momentos? Pois bem, então, acho que uma das questões que faltou eu expressar antes de começar a falar, e agora você falando aqui me veio à mente, é dizer, né, de que ponto eu falo. Eu sou freiriana convicta, né, então, acho que ficou muito claro. Ficou claro, eu acho que não precisava tanto Ficou aclarar, muito claro, né? Mas eu acho que é importante dizer, né, deste ponto que eu falo. E minha construção como docente foi uma construção ao longo da vida, assim como Paulo Freire sempre afirmou, de reconhecer em si esse eterno aprendiz, né? E, ao reconhecer em si esse eterno aprendiz, estar aberto para as oportunidades que você tem de aprender com o outro, seja quem for, né? Este outro, o nosso cliente, o nosso paciente, o nosso estudante, nosso colega pesquisador, né? E nesse processo, dar espaço, né? Dar voz ao outro, ouvir o outro, aprender a ouvir. Nessa formação como profissionais de saúde, e aí também muito como docentes também, em geral a gente tem uma posição de que precisamos dar as respostas, né? Quer dizer, a voz da intervenção é a voz do profissional, a voz da intervenção pedagógica é a voz do professor. E a gente precisa inverter esse processo, né? Dar voz ao outro, que é exatamente o que a gente faz na investigação qualitativa, né? O que a gente busca fazer, dar espaço para o outro, para a voz do outro. E é nesse contexto que entra o reconhecimento da subjetividade, né? Que é a questão que coloca aí, né? Então, ver no outro esse mesmo ser humano inconcluso, incompleto, que se constrói ao longo da vida, e que a gente sempre está nesse processo de conhecer. E nessa relação, portanto, o diálogo é fundamental, né? Porque o diálogo é sempre uma conversa entre duas pessoas, e às vezes a gente usa as palavras sem muita reflexão. Então, para haver um diálogo, eu preciso ouvir o outro, não é apenas falar, mas ouvir o outro. Então, um espaço de aprendizagem precisa ser necessariamente um espaço dialógico, onde o outro tem a voz, onde o outro pode se expressar e se expressar com liberdade, autonomia, respeito. Por isso que quando a gente fala que os conteúdos, para além dos conteúdos teórico-metodológicos, é preciso, né, fazer da política e da ética também os conteúdos nesta formação. E se vivemos tempos de incertezas, me parece que viver é uma incerteza, né? Talvez a gente estejamos hoje reforçando essa ideia, tendo em vista, né, essa virada na vida que a gente teve nesses últimos 2 anos, mas se a gente pensar, a vida é uma incerteza e a gente precisa estar preparado para isso. Por isso que eu gosto muito dessa fala final que eu tomei de demo, quando ele fala que é isso, né? Nós temos mais perguntas que respostas, nós temos mais desafios do que certezas, portanto, o que a gente precisa estar é preparado para pensar sobre eles. Então, mais do que formar pesquisadores qualitativos do ponto de vista instrumental, precisamos formar seres humanos sensíveis,
capazes de reconhecer no outro a subjetividade e as necessidades que esse outro manifesta. Então, acho que Freire me ensinou muito nessa caminhada e eu me construí como docente, assim como todos nós, né? Porque a formação docente no campo da saúde, profissionais da saúde, ela é totalmente negligenciada. Nós nos formamos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, mas nós não nos formamos docentes, né? E ainda que possamos ser excelentes profissionais, isso não nos torna excelentes professores, excelentes docentes, porque as competências são diferentes, são distintas, e eu preciso reconhecer que para ser uma boa docente de enfermagem, uma boa docente de medicina, uma boa docente de fisioterapia, eu preciso desenvolver em mim competências pedagógicas. E eu acho que esse é o primeiro grande caminho para a gente formar pesquisadores qualitativos, críticos, reflexivos e que aprendam a pensar. Muito bem. Sim, acho bem interessante. Finalmente aí me faz pensar tua resposta sobre a função da investigação qualitativa, né? Uma função social para ajudar a pensar também essa incerteza. Finalmente, também lidar com a angústia da finitude, como dizia, não? Acho que finalmente vai por aí também. Perdón, me puse a hablar portugués, en mi portuñol. Hay unos comentarios también en el chat, bueno, de María Osley, que dice: mi labor es con médicas y especialistas médicos, quirúrgicos, y deseo en verdad paso a paso avanzar en lo comprensivo. Luego Verónica, que le pide a Marta cómo podemos promover la comprensión y la práctica de la reflexividad en el contexto de la investigación cualitativa en los estudiantes de pregrado. No veo bien el nombre porque no, a ver, Camila Silveira, bueno, felicita a Marta por sus importantísimas contribución y sus palabras. Y Ricardo Fleitas, ¿cuánto pesa el concepto de eternos aprendices para el logro de una óptima labor docente? E, bueno, Cíntia Tanaka agradece. Vou começar de trás para frente. Começar pelo Ricardo, né? Quanto pesa? Ele é determinante da nossa postura pedagógica, pelo menos para mim, Ricardo. Me reconhecer sempre aprendiz, né? E eu tenho muito que aprender, sempre. Então, essa posição de que eu tenho mais que aprender do que de ensinar, me coloca como uma ouvinte atenta, uma ouvinte sensível, né? Uma eterna curiosa, no sentido de como eu posso fazer melhor, como eu posso ser melhor como docente, como enfermeira, como pesquisadora, né? O que me falta? Qual é a sensibilidade que me falta para melhorar meus diferentes contextos de prática, vamos dizer, né? Então, reconhecer-se assim te faz, ou te coloca numa posição de humildade, naquele que é capaz de ver em si a necessidade de aprender. E reconhece no outro, o aprendiz com quem você compartilha, que também com ele você tem o que aprender, né? Então, e ser freiriano, e aí vai também uma questão importante, não é uma posição que você toma para a vida profissional, mas é uma posição que você assume também na vida pessoal, né? Então, eu sempre digo que uma vez freiriano, ela toma conta da sua vida, porque você assim vai estabelecer sua relação com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, né? É uma forma de estar no mundo. Freire foi muito feliz quando disse isso, né? É uma forma de estar no mundo, de ser no mundo. Então, ser eterno aprendiz é aquele sujeito que olha para o seu contexto com a curiosidade de quem tem ainda que aprender, né? Com relação à formação dos estudantes de pré-grado, acho que é Verônica, né? Eu vejo um pedaço do nome só, mas imagino que seja Verônica. É Verônica, sim. É Verônica? Então, Verônica, a formação dos estudantes de pré-grado é o desafio na formação do pré-grado não está apenas na formação do pesquisador ou do investigador, né? Mas na compreensão e na percepção exatamente desse conceito da aprendizagem ao longo da vida.
Então, se eu consigo entender que os conteúdos, mesmo os conteúdos na formação de pré-grado, eles são estratégias, eles são meios e não fins em si mesmo, eu mudo completamente a minha postura em relação à minha prática pedagógica. Porque se a gente for pensar em termos de formação de qualquer profissional, vou olhar o contexto, né, da minha profissão, da enfermagem, eu diria que nem em 4, nem em 5, nem em 10, nem em 15 anos seria possível uma formação nesse tempo, trabalhar com os alunos todos os conteúdos que eu acho necessário para uma formação. Então, veja como é importante essa compreensão da aprendizagem ao longo da vida. Se eu não consigo, né, em 5, 10, 15, 20 anos, ofertar ao estudante no pré-grado todos os conteúdos que ele precisa, logo os conteúdos começam a ser relativizados, eles deixam de ser importantes por si mesmo, mas eles passam a ser estratégias que o professor utiliza para quê? Para ensinar a pensar. Né? Então, através do conteúdo, eu vou ajudar esse estudante a desenvolver a capacidade de pensar, aprender a pensar. O que significa dizer que, mais do que respostas prontas, eu preciso ter perguntas. As perguntas certas, as perguntas que motivem o estudante, que mobilizem a curiosidade. Então, talvez se eu fosse pensar, e é como eu trabalhei durante muitos anos, né? Agora eu não estou mais junto à graduação, mas que eu trabalhei muitos anos junto à graduação, é despertar no estudante a curiosidade pelo conhecimento. Em compreender que o conhecimento não é fixo. Pelo contrário, ele é móvel, ele está em construção. E que esse estudante em formação também é responsável pela construção desse conhecimento. E não olhar este conhecimento enciclopédico, né? E aí a gente vai lembrar um pouquinho, que é da minha geração, né? Que a gente se formou muito nesse conhecimento enciclopédico, né? Aquele livro fechado, cerrado, e todo o conhecimento que eu precisava ter para a minha formação estava dentro daquele livro. Hoje isso é superado, né? O conhecimento, e eu acho que a experiência da pandemia também nos trouxe isso, né? O grande desafio que foi, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses atrás, foi entender que tudo que a gente sabia, todo o conhecimento que a gente tinha sobre o contexto, ele foi insuficiente para fazer esse primeiro enfrentamento. Foi preciso se reconstruir, foi preciso buscar novos conhecimentos. E essa busca de novos conhecimentos talvez seja o mais importante quando a gente trabalha no contexto dos estudantes de pré-grado. Então, estimular nos estudantes a curiosidade e a responsabilidade que eles têm, na medida em que eles, né, fazem parte desse coletivo disciplinar, da construção de novos conhecimentos, que não é um ser iluminado, os pesquisadores, seres iluminados, que vão produzir um conhecimento para qual ele vai apenas consumir. Não, ele tem uma responsabilidade ética, política e social na construção de novos conhecimentos. Eu sempre trabalhei por aí, e a minha experiência sempre foi muito, muito, muito produtiva, né? Primeiro, esse empoderamento, reconhecer-se em si a capacidade de produzir, de contribuir, né, com uma nova página, né, no manual da profissão. Então, acho que isso aí que é importante. Tá? E tinha mais uma questão que eu acho que eu passei... Acho que não, acho que era isso, né? Esqueci de alguma coisa, No, me lembre. sí, no creo que era lo que se manifestó por el momento. Sí, bien, me parece interesante. También se puede, cuando hablamos de estudiantes jóvenes, ¿no? Y de pregrado, se plantea problemas muy complejos también, porque esta historia de poder considerar al otro, ¿verdad? De tener en cuenta al otro por lo que es, y de poder verse en ese espejo, que es el otro, es algo que la cultura dominante no promueve necesariamente, ¿verdad? Estamos en un contexto donde priman procesos de individualización cada vez más tempranos y con su corolario de comportamientos individualistas. Y cuando se abordan estos temas, y el enfoque de la investigación cualitativa cuestiona eso, de hecho,
es una tarea compleja, ¿verdad? Porque hay que, en realidad, desconstruir una matriz cultural que ya está instalada, ¿no? De alguna manera. Y es una tarea que a veces puede ser dura, y más dura aún cuando la persona, el estudiante es joven, es más joven, ¿verdad? Que no tiene experiencia social suficiente para eventualmente entender un cuestionamiento, ¿verdad? Tiene una experiencia muy reducida. Entonces, es un desafío. Isso, e aí entra, eu acho que esse outro grande princípio, né? Que não se aprende só na sala de aula. E, às vezes, aprender pesquisa qualitativa é aprender isso que você está falando, né? Em que contexto eu posso fazer uma imersão desse meu estudante para que ele se reconheça nesse espaço, reconheça esse espaço, reconheça esta realidade. Sí. Me parece que Marta tuvo un problema de conexión, o no sé si soy yo nomás. Sí, ya la estamos reconectando. Disculpas. Bien. No hay problema. Ahí creo que Acho que reconectó. voltei. Ahí apareció. Voltou. Aqui me desconectei. Internet, coisas da internet. Ai. Então, acho que assim, pensar quer dizer, experiências de aprendizagem, quando eu coloquei ali, não são necessariamente experiências sobre o conteúdo teórico, metodológico que a gente está pensando. Pode ser exatamente colocar o sujeito nesse contexto da realidade para que ele, a partir da sua vivência, possa pensar sobre ela. E, para mim, sempre foi muito, vou botar fácil entre comillas, né? Trabalhar com investigação qualitativa, porque, para mim, ela tem muita aderência com esse cuidado em saúde que a gente fala, com esse cuidado de enfermagem, que é único, que é individual, que é subjetivo, né? Que precisa respeitar o outro. Então, quando eu trabalho com a pesquisa qualitativa, eu trabalho com esses mesmos valores. E isso, para mim, é muito forte na pesquisa qualitativa. Para mim, é a potência que me ajuda a que esse estudante se sinta motivado a pensar sobre isso também, né? E comece a compreender a importância deste conhecimento produzido a partir dessas bases. Perfecto. Viste que Denise Gastaldo te pide si puedes dar un ejemplo de una experiencia exitosa de enseñanza de investigación cualitativa. Denise agora me botou numa saia justa, né? De qual delas eu vou ter falar, Denise? Estou brincando. Acho que as experiências são muito particulares, né? Eu acho que se a gente está pensando que se aprende a partir desse processo de ação, reflexão, ação, todo o meu movimento de aprendizagem para esses estudantes, ou a minha seleção, vamos dizer assim, né? Quando eu penso, né, experiências de aprendizagem para estudantes, independente do nível, se é graduação, se é pós-graduação, a pergunta primeira que eu me faço sempre como docente é: o que eu preciso fazer, ou que experiências eu preciso ofertar a esse estudante para despertar nele a curiosidade sobre aquilo que eu desejo que ele se aproprie, sobre o conteúdo que eu desejo que ele se aproprie, né? Então, esse é o meu grande desafio. E meu primeiro movimento é identificar esse contexto, um pouquinho do que a gente estava falando antes, que contexto é esse que eu vou imergir meus estudantes para que eles se sintam provocados a pensar sobre. Então, como é muito particular, eu vou dar um exemplo da graduação, que eu acho que é um exemplo mais, talvez que seja bem sensível para todo mundo, já que somos todos da área da saúde, não necessariamente da área da pesquisa, mas assim, nessa lógica, né, da formação. Eu trabalhei muitos anos com a formação de alunos na terceira fase do curso de graduação, numa primeira inserção que eles fazem, na primeira disciplina que vai tratar os fundamentos para assistência hospitalar. E eu sempre
quando comecei a minha carreira docente, eu sempre ficava me perguntando, nossa, será que esses alunos têm alguma noção, né, do que eu estou falando? Porque eu falava de procedimentos, de técnicas, de ambientes, que eu sabia, será que esses alunos conhecem esse ambiente? Eu comecei a trabalhar com Freire, comecei a pensar com Freire, né, quase concomitante com a minha inserção na docência. E aí eu comecei a entender que para os alunos compreenderem daquilo que a gente estava falando, para mim despertar a curiosidade neles, eles precisavam conhecer essa realidade. Então, uma disciplina que os alunos chegam na terceira fase, a primeira coisa que eles faziam, vamos para dentro do hospital. Aí todo mundo ia fazer o quê? Olhar, observar, conhecer. Muitos, e aí a gente vai descobrindo, né, muitos desses estudantes nunca tinham entrado dentro de uma instituição hospitalar, nem como pacientes, nem como acompanhantes. Eles tinham uma imagem, né? Uma imagem que era uma imagem construída socialmente, muitas vezes dos seriados, que são muito comuns os estudantes assistirem, mas que eles nunca tinham vivenciado. Então, assim, era um movimento muito interessante, porque a primeira vez que eles iam para dentro, e a gente fazia sucessivas aproximações, né? Denise Guerreiro, que está aqui nos acompanhando, também participou dessa experiência comigo e com outras colegas. Eles, ao chegarem a primeira vez, eles ficavam tão deslumbrados que praticamente não enxergavam nada. Voltava para a sala de aula e problematizava com eles, o que vocês encontraram, o que vocês viram ali, quem eram as pessoas que circulavam naquele ambiente. Eles não tinham percebido nada. Quando eles voltavam uma segunda vez, eles começavam a se fazer perguntas. Por que tem tanta gente? Quem são essas pessoas que circulam nessas unidades? Por que as pessoas estão distribuídas assim pelos quartos, né? Pelas habitações? Então, esse movimento, quando eles voltam para a sala de aula para discutir, eles estão absolutamente motivados para pensar sobre isso, né? Talvez a gente fosse, agora pensando, né, que experiências a gente pode fazer com pesquisa qualitativa, é isso, coloca o sujeito na realidade, né? Qual é a realidade que ele vai investigar, em que contexto ele vai trabalhar, que situações ele vai explorar nessa produção de conhecimento. Coloque ele neste contexto para pensar sobre isso, né? Porque é nesse processo de ação, reflexão, ação, que ele consegue desenvolver em si a capacidade de aprender a pensar. Marta, ya estamos casi sobre la hora, pero sí. Hay un mensaje de Mauro Serapioni que agradece mucho la interesantísima presentación. Ricardo Fleita, que se pregunta si no sería necesario introducir con mayor intensidad la investigación cualitativa en los primeros 10 años de la educación, promoviendo un enfoque más participativo de los niños y niñas. Y bueno, un agradecimiento de Denise Gastaldo por tu óptimo ejemplo. Así que bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando esta excelente conferencia. Ya es la hora prevista porque luego nos corren, aparece Rodolfo ahí y nos echa. Así que bueno, vamos a salir solo, que siempre es mejor. Con certeza. Te agradezco muchísimo una vez más, Marta, y un gusto también compartir contigo esto. Agradeço muchísimo, un fuerte abrazo para todos, muchas saudades de todos. Sí. Aquí tienen un saludo también de Itaíra, Padilla, una gran amiga también. Gracias, queridas amigas, queridos amigos. Bueno, nos seguimos tal vez cruzando en el Congreso, espero todavía queda un día más y unas cuantas actividades. Un abrazo, Marta, hasta pronto. Espero que sí, abrazo.